Então, gente, continuando, a sequência do livro 2 eu não deixei para vocês, mas ele vai tratar da formação dos guerreiros e do guardião. O guardião seria os governantes, né, que é o guardião da justiça da cidade, e os guerreiros são de fato aqueles que manteriam a segurança. Eu não deixei para vocês essa parte porque eu penso que não valeria a pena agora e também é uma parte longa, né, seria até difícil de recortar. Depois disso, vamos para o livro 3. O livro 3 eu deixei para vocês somente uma única parte, né? No finalzinho, lá na página 37, que é quando ele supõe o mito das raças, né? Que ele supõe que todo mundo era irmão, filhos da mesma cidade, filhos do mesmo solo, e que esses indivíduos que são filhos da mesma cidade, do mesmo solo, eles teriam composições diferentes, né? É como se fosse assim, como se um Deus, já que é um mito, né? Ele está trabalhando com a ideia do mito, então ele vai essa noção de Deus, uma suposição que os deuses teriam adicionado misturas diferentes nos indivíduos e dessas misturas teriam origem em três classes diferentes. Então, você teria aqueles indivíduos que tiveram na sua formação a composição de ouro, seriam os governantes, aqueles que teriam a composição de prata seriam os guerreiros, e aqueles que teriam, né, na sua formação a composição de bronze e ferro seriam os artesãos, desculpe. Né? Então, é mais ou menos esse mito que aparece aí no livro 3. E ele tem duas funções. Primeiro, estabelecer a questão da aptidão, que é um dos temas da justiça, que vai aparecer no livro 4 de forma muito forte, a noção da aptidão, e também a ideia de que todos são filhos da cidade, de que, na verdade, todos são irmãos e filhos de uma mesma cidade, de um mesmo território, e que a função ela é ocupada por uma determinação natural, por uma formação natural, e não por uma questão de desigualdade social, por exemplo. Depois disso, nós vamos para o livro 4. Eu também não deixei muitas passagens do livro 4 para vocês, e, na verdade, eu comecei com uma passagem que vai da página 140 à página 141. É quando Platão ele propõe a questão, de fato, da justiça, né? Então, no livro 4 ele responde o que seria a justiça. Então, você veja aí, vai estar grifado no texto de vocês, na página 140, ele diz: pensamos com efeito que em semelhante cidade acharíamos a justiça, e na cidade mal constituída a injustiça. Então, quando você determina a justiça, na verdade, quando você constrói uma cidade perfeita, você vai encontrar tanto que a justiça, que é a sua própria perfeição, o fato de tornar a cidade perfeita, quanto a injustiça, que seria justamente a cidade oposta. E aí, o que seria a justiça? Vai aparecer aí na página 141. A justiça é precisamente cada um ocupar a função para a qual ele tem aptidão. E a injustiça é perfeitamente o contrário, exatamente o contrário, é você ocupar posições na qual não tem aptidão. Então veja aí na página 141, está grifado aí na metade do parágrafo, nós lemos Sócrates, né, Platão escrevendo por Sócrates o seguinte: ainda assim, a importância dessas profissões é menor, que remendões de sapatos se tornem medíocres e maus profissionais, e que, na sua arrogância, se façam para passar pelo que não são. Não constitui algo terrível para a cidade? Ao contrário, quando os guardiões das leis e da cidade são guardiões apenas na aparência, percebes que eles arruinaram de alto a baixo.
ao passo que, de outro lado, só eles possuem o poder de administrá-la bem e torná-la venturosa, né? Então, nas profissões mais comuns, o problema da não observação das aptidões já seria problemático, ou seja, aquele cara que vai fazer o sapato ruim, o professor que não vai dar aula com má vontade, que não tem preguiça de estudar. E na cidade é pior ainda, por quê? Porque a cidade visa a administração do todo, ou seja, a cidade ela realiza a justiça e a felicidade de todos. Então, se ela tem essa função, ou seja, a função máxima é a principal ciência para Platão, é a ciência política, a ciência do governo, a ciência da administração, do bem comum. Então, se ela tem, a cidade tem essa função máxima e você troca as aptidões, ou seja, você põe no governo pessoas que não têm aptidão para governar, imagine então os males que pode advir para todos os cidadãos, né? Então ele defende isso. Um pouco depois ele ainda continua, ainda deixei algumas coisas para vocês, por exemplo, a questão da pobreza. Então ele fala sobre a questão da pobreza e da riqueza. Ele vai dizer o seguinte, que os indivíduos que compõem a cidade eles não podem ser pobres, mas também não é necessário que sejam muito ricos a ponto de se tornar gordos, obesos, porque você traz inúmeros problemas. Por exemplo, traz problema do ponto de vista da própria segurança da cidade, porque são homens fracos, doentes, e também um problema da própria necessidade dessa coisa da doença que vem do mau cuidado com o corpo, também traz essa necessidade de uma medicina completamente voltada para o corpo, né? Já que para Platão a medicina ela tem que ser voltada para a alma. Então, veja, a filosofia, nesse sentido, é uma espécie de medicina, mas é uma medicina da alma. E essa outra medicina, que é aquela que cuida justamente das doenças, ela só é necessária em uma sociedade em que as pessoas ficam doentes. Ou seja, uma sociedade ruim, uma sociedade injusta. Por quê? Porque a injustiça ela envolve várias coisas, inclusive o não cuidado adequado do corpo, que forma pessoas, né, deformadas, tanto do ponto de vista daquilo que a pessoa quer, como por exemplo o consumo exagerado de bens, né, de produtos de alimentação e etc., como também deformada do ponto de vista da função que esse cidadão vai ter. Ele não vai poder nem combater no exército, ele vai ser um doente. Entendeu? E na página 141 ele ainda fala das questões das leis, né? Então você tem que ter lei, tem que ser lei simples, né? Que permita regular as coisas mais necessárias. Então você não vai ter um conjunto de leis muito grandes que visa regular todas as ações humanas, não, mas só aquelas que são de fato necessárias. E a ideia no final aí da página 145 está grifado da educação, porque para Platão será justamente a educação que vai fazer toda a diferença, né? Para Platão é o seguinte: sem educação não tem como formar uma sociedade decente, quanto mais uma sociedade justa. É, e aí depois eu vou deixar mais uma sequência de páginas do livro 4 da 158 à página 161, que são os parágrafos parágrafos e trechos nos quais Platão estabelece de forma mais clara o que seria a justiça. Então, por exemplo, aí na página 159, ele diz o seguinte: ó, dessa virtude pela qual cada um se ocupa de sua própria tarefa e não se miscui de modo algum na de outrem. Então, veja, a ideia da aptidão de que a justiça é justamente cuidar do trabalho próprio e não se miscuir no trabalho de outro. É você realizar aquilo que você tem mais aptidão para realizar. E o que seria injustiça? Aí entre a página 60, 160, a gente vê precisamente a ideia da justiça. A injustiça seria precisamente o contrário da injustiça, quando você troca as aptidões, ok? E que a injustiça seria observada no nível máximo quando ela chega na questão
do governo da cidade, porque, como eu já disse para vocês, a cidade é o que há de mais importante. Então, por isso que a ciência política é a ciência mais importante, ok? Então, com essa parte a gente encerra o livro 4. Depois vamos aí para o livro 5 imediatamente. Também deixei uma sequência de páginas. Talvez no livro 5 tenha sido uma sequência de páginas um pouco maior. Então, por isso, eu vou interromper esse áudio, vou gravar outro áudio só sobre o livro 5 e o livro 6, que é apenas um pedacinho. Então, no próximo áudio, eu encerro a apresentação sobre a República.